Muito bem, amados, boa noite, novamente, né? Graças a Deus que nós estamos aqui de novo, nesse encontro que o Senhor marcou, na verdade, né, conosco, nessa noite, e cá nós estamos. Glória a Deus por isso. A palavra de hoje, em complemento ao que nós estamos estudando, na semana passada nós falamos sobre fé e obras. Hoje nós vamos falar de algo que é importante, eu diria até que é primordial na nossa vida, que é sobre a língua, nosso falar, que precisa ser coerente com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós cremos, não é? E Tiago nos dá uma bela lição sobre isso. Então a palavra de hoje está em Tiago 3, de 1 a 12. Diz o seguinte: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com muito maior rigor. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, muito pequenos, conforme a vontade do piloto, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidades. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, em outras versões falam mal incontido, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Se a gente for analisar bem, não tem muito o que falar, porque está muito bem explicado. Não é? Inclusive, no final, ele já resume, pode de uma mesma fonte, não é? Sair água doce ou água salgada ou água amarga, conforme alguma versão? Não. Mas, então, ele quer que nós aprendamos, controlemos aquilo que nós falamos. Lá numa lição para trás, nós falamos em frear a língua, né? Frear aquilo que nós falamos. Aqui está falando praticamente a mesma coisa. No versículo 1 que nós lemos, fala: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres. Olha que coisa. Não sejam muito de vocês mestres, pois como sabem, nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Parece que há uma incoerência. Se a palavra fala no Novo Testamento, ide, pregai o evangelho, ensinai. Agora está falando, não seja mestre. Mas ele estava, Tiago, no contexto da época, nos anos 45 a 50, quando ele escreveu esse livro, estava falando no contexto da época, ele estava falando para a igreja, aos cristãos no contexto da época, porque tinha muitas pessoas que estavam ensinando sem a devida unção, ensinando coisas do mundo e não necessariamente as coisas de Deus, porque ele está falando com a igreja. Ele está falando aqui para nós, como igreja, porque nós somos a igreja do Deus vivo.
Então, quando a gente analisa esse versículo separado, não sejam mestres. Pô, então, estou errado. Então, estou no lugar errado. Estou ensinando, então estou no lugar errado. Mas não é isso. É que ele está realmente falando, no contexto da época e servindo de exemplo para nós hoje, tá? Quando ele diz aqui na palavra, pois como sabem nós os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Interessante que ele está falando dele também. Seremos, ele está incluído nesse contexto. Então, os mestres que está falando é aquelas pessoas que conhecem a Deus, que falam de Deus, que estão nas igrejas ensinando. Ele está falando que seremos julgados com mais rigor. Por quê? Porque devemos ensinar aquilo que o Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, nos ensina e aprendemos dele, sem tirar nenhum tio, nenhuma vírgula, sem mudar nada, segundo aquilo que ele tem nos ensinado. Por isso, se nós tomarmos outro caminho e ensinarmos coisas que não têm nada a ver com as coisas de Deus, vamos passar por esse julgamento com mais rigor. Independente disso, estamos ensinando errado ou ensinando certo, nós vamos ser julgados de uma maneira diferente. Porque somos mestres, canais de Deus para orientar o povo. Então nós temos a responsabilidade de ensinar corretamente aquilo que Deus nos ensina, aquilo que nós aprendemos dele. Por isso que é importante que a gente tenha uma convivência maior com a palavra de Deus e aprendamos mais dele, porque da medida que nós aprendemos dele, ele vai nos usar para falar dele a outras pessoas. Simples assim. Os cristãos a quem Tiago se dirigia ensinava a sabedoria humana, em vez de proclamar a pura mensagem da sabedoria de Deus. Então ele estava ensinando aquilo, sabedoria humana, o intelecto, a ciência que ele tinha, e não a sabedoria de Deus. Por isso que ele está falando, não sejam muitos de vós mestres para agir dessa maneira, seja, portanto, mestres para ensinar a sabedoria de Deus. Glória a Deus por isso. Quando os homens têm tendência carnal, procuram ser mestres, receberão um duro juízo, porque estão ensinando na carne e não na unção do Espírito. Receberão um mais duro juízo. Por isso que a liderança, quando você está num patamar de ensinar a uma sala na igreja, digamos que ele está falando é para a igreja, quando você está na frente de uma célula ou então de uma sala de alunos na igreja, ela requer uma responsabilidade maior, porque você ali é canal de Deus e Deus está te usando para isso. Quando as exigências são sérias, o castigo por não atender às exigências é da mesma forma, mais severo. Então o julgamento é maior, conforme Tiago está explicando. Muitos se acham prontos para ensinar com as suas palavras, mas Tiago diz que os verdadeiros mestres são poucos. Os verdadeiros mestres são poucos. Mestre é aquele que ensina com poucas palavras, o necessário e também com testemunho de vida. O mestre, no conceito de Deus, no conceito que Tiago está falando, é aquele que ensina com seu próprio testemunho de vida e com conhecimento da sabedoria de Deus. Não fugindo nem para a esquerda nem para a direita, mas seguindo aquilo que ele aprendeu de Deus. Mestre é isso. Pois todos tropeçamos de alguma maneira. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Ou seja, em outras palavras, nós todos tropeçamos em muitas áreas. Isso é fato.
Todos nós tropeçamos em muitas áreas, porque nenhum de nós alcançou a perfeição. O único que alcançou a perfeição foi Jesus. Esse sim, esse era mestre dos mestres. Perfeito, quando o apóstolo está falando aqui, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Ele está querendo dizer que ele alcançou o seu objetivo. Ele tem um domínio próprio. E se ele alcançou o seu objetivo de controlar o que fala, o seu corpo também tem domínio. Ele tem domínio sobre o seu corpo. Corpo que tem duplo sentido também. O termo se refere ao corpo físico e ao papel da língua nele. Então, o homem perfeito controla o seu corpo, controla também a sua língua. Sendo assim, em seu falar, ele é poderoso para também refrear o corpo, incluindo a língua que nele está. Então, esse é o homem perfeito. Ele controla o seu corpo e controla o seu falar. E se ele controla o seu falar, ele controla o seu pensar e o seu agir. Por quê? Nós vamos ver aqui na frente alguma coisa interessante nesse ponto. Todos nós, no dia a dia, batalhamos contra a tentação de falar antes de pensar. Nós já falamos isso. Falar antes de pensar é um problema. Todos nós batalhamos no nosso dia a dia para não falar antes de pensar, ou pensar primeiro no que vai falar, ou refrear a língua, conforme diz o próprio apóstolo. De todas as tentações que enfrentamos, a mais persistente e difícil é a tentação de dizer alguma coisa que não deveríamos dizer. Porque realmente, às vezes a gente fala pelo impulso, pelo calor do momento. Aí é perigoso. Mas o homem, conforme Tiago está falando, perfeito, ele controla. Ele controla, a Bíblia fala, ele mesmo fala que a língua é um mal incontido, um mal irrefreável. Para controlar a língua tem que ter muita sabedoria de Deus para isso. Tá? Então, a língua é um mal incontido. Então, a pessoa que é perfeito, perfeito entre aspas, segundo o Tiago está falando, é aquele que controla o seu corpo e controla também a sua língua que nele está. Uma simples palavra. Por que isso? Porque uma simples palavra pode fazer um estrago tão grande. Uma simples palavra mal colocada pode fazer um estrago muito grande. Pode matar espiritualmente uma pessoa. Uma simples palavra, ou um termo mal empregado. Eu conheço histórias de pessoas que já fez um estrago danado em família porque falou coisas indevidas, sem pensar no momento. Por isso que a palavra fala lá em Tiago 1, que nós já estudamos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem seja, pois, pronto para ouvir, mas tardio para falar. Ouve primeiro, aí depois você fala. Aí você pensa e fala, e não o contrário. Quem pensar vai falando. Tá? Então, isso está em Tiago 1,19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque se você fala mal, certamente você não é tardio para irar, você vai irar por conseguinte. Depende da reação da outra pessoa. Se a outra pessoa reagir de uma maneira incontida, o irar-se vem conjuntamente. Aí o celeuma cresce, o problema cresce, não é? Então nós precisamos ter esse dom de dominar essa área da nossa vida. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também um exemplo dos navios, como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno,
conforme a vontade do piloto. Em algumas versões fala timoneiro, piloto do navio. Tiago aqui está citando 2 exemplos para afirmar que a língua tem poder de controlar o corpo inteiro. Os cavalos são controlados com freio na boca. O corpo inteiro do cavalo obedece, com o freio na boca. Tiago está falando isso. Colocamos freio na boca do cavalo para que ele nos obedeça e podemos assim controlar todo o animal. O cavalo é mais forte que o homem, naturalmente, mas é controlado pelo homem por causa do freio em sua boca. E por causa do freio em sua boca, ele obedece. Os navios, embora tão grandes, muito mais pesados que o homem, é incomparável, mas é controlado através de um pequeno leme, uma coisinha pequena. E esse leme está sob o controle do homem, do piloto ou do timoneiro. Assim como o freio dos cavalos e o leme dos barcos, o tamanho da língua é desproporcional à influência que ela exerce. Às vezes ela pode fazer um estrago tão grande. Às vezes pode fazer o contrário, abençoar. Então, em nós está a capacidade de abençoar ou amaldiçoar. O próprio apóstolo mais adiante vai falar sobre isso. Ela é pequena, mas pode fazer um grande estrago. Tá. Aí é necessário realmente que nós aprendamos a refrear a língua, sem ter que colocar o freio igual coloca no cavalo. Então, esse freio é um exemplo que nós precisamos controlar o que nós falamos, porque a língua é um mal incontínuo. Uma pequena parte, a língua, controla todo o corpo. Por isso, a pessoa que refreia a língua, refreia também o seu corpo. Tem controle. A pessoa que controla a língua, controla também o seu corpo, o seu pensar e o seu agir. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Uma simples fagulha. Um palitinho de fósforo. Você pode pôr fogo numa floresta. Olha o exemplo que o Tiago está falando. A língua, como um palitinho de fósforo, pode incendiar uma floresta, pode fazer um grande estrago. Então, a língua pode fazer um grande estrago na vida de uma outra pessoa. E, principalmente, nesse caso, eu posso dizer que não é só a outra pessoa que vai receber a influência maléfica das suas palavras. Você também vai ter uma consequência por isso. A língua pode ser comparada a um fósforo em termos de tamanho, mas seu efeito é como um grande incêndio em uma floresta. Um pequeno membro, mas é capaz de grandes coisas, boas ou ruins. É um pequeno membro, mas é capaz de fazer grandes coisas, quer sejam boas, quer sejam ruins. A língua. Quando usamos palavras para ferir, elas podem causar danos irreparáveis. Por outro lado, quando usamos palavras para abençoar, edifica tanto a sua vida como a vida do próximo, a quem você levantou ou levou palavras para abençoar. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A língua desenfreada pode contaminar todo o corpo ou toda a pessoa e todo o curso da sua vida. Uma palavra mal colocada pode mudar o sentido das coisas, até o curso da sua vida, diz a palavra. Não é? Então, é necessário ter um controle muito grande da língua para que a gente realmente possa nos livrar de problemas
que uma palavra mal colocada pode gerar. Deus espera isso da gente. Tiago está falando isso porque ele viveu isso. As pessoas certamente falavam essas coisas para não usava a sabedoria de Deus, mas usava a sabedoria dos homens. E nem sempre a sabedoria dos homens é pertinente para aquele momento. É necessário que nós precisemos buscar de Deus a sabedoria para falar. Mestres, fala aquilo que Deus ensina, aquilo que a sabedoria de Deus está orientando. Devemos nos lembrar de que a nossa língua pode levar-nos tanto para a sabedoria como para a loucura, tanto para a bênção como para a maldição. Amém, amados? Assim também a língua é como um fogo. Além disso, o inimigo pode pôr palavras na boca do cristão e pôr ideias em sua mente. Ele não sabe o que você pensa, mas ele põe pensamentos na sua mente. Ele pode pôr palavras na sua boca, mas ele não sabe o que você pensa. Então pensemos nas coisas de Deus e bloqueamos a ação dele. Pensemos nas coisas de Deus. Por isso que a Bíblia fala, buscai as coisas do alto. Quando nós buscamos as coisas do alto vão estar no nosso coração. E a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de mágoa, de rancor, da nossa língua sairão palavras que amaldiçoam, de mágoa, de rancor. E isso pode gerar contendas, conforme nós já vimos. Isso pode gerar situações ruins para ambas as pessoas, porque não é só uma pessoa que vai vai gerar esse problema só na vida de uma pessoa, é na vida dos dois, é de ambas as pessoas, e é no corpo inteiro. Quando sem controle, a língua não somente destrói a vida das pessoas que estão próximas, mas destrói a nós mesmos. E muito se autodestrói pela própria língua, tá? Muito se autodestrói pela própria língua, porque fala demais, fala o indevido, fala fora do momento de falar. Às vezes o momento pede para calar-se, ele vai e fala. Então, ele se autodestrói automaticamente por não ter controle sobre o que fala. Então, amados, que nós não podemos nos policiar para que verdadeiramente da nossa boca saiam palavras que edificam. É a minha oração todos os dias. Não permite que da minha boca saiam palavras que não sejam para edificar a mim mesmo e ao meu próximo. É uma oração que a gente tem que pedir. Por quê? Porque muitas das vezes nós não conseguimos dominar a língua por falar. Não é? Ô, Chico! Está cumprimentando todo mundo. Né, Chico? Então, amados, que nós possamos ter um certo controle, ou controle perfeito, que é o que Deus quer, que Tiago exemplifica, conforme nós falamos mais atrás um pouco. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Mas ninguém consegue domar a língua. Ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável. Em outras versões, um mal incontido. Não dá para se conter. É cheio de veneno mortífero, porque da nossa boca podem sair palavras que amaldiçoam e pode matar espiritualmente uma pessoa, ou fazer com que a outra pessoa tome caminhos que não são de Deus. E às vezes ele é de Deus, mas por causa da nossa intrepidez no falar,
e falta de controlar ou refrear a língua, falamos coisas indevidas que não é pertinente ao momento. Isso pode afastar pessoas da igreja. Infelizmente, eu conheço casos assim. Tanto tempo que eu tenho na igreja, eu já presenciei pessoas que, por muito falar, outras pessoas saíram e até ela mesma saiu. Onde estão? Não sei. Nenhum homem pode domar a língua, mas pode ter um controle, pode refrear. Domar, mas refrear pode. Refrear aquilo que a gente fala, controlar. E essas coisas, esse refrear, a gente só consegue na unção do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Porque o homem por ele mesmo, por ser pecador, se torna difícil ele mesmo controlar o que ele fala. Então é preciso o Espírito Santo agir nas nossas vidas, nos auxiliar nisso. Por isso que eu oro, Senhor, põe guarda, a Bíblia fala assim, põe guarda a porta da minha boca. A Bíblia fala desse jeito, põe guarda a porta da minha boca. Põe o Espírito Santo ali, Senhor, não controla, não permita que eu fale palavras que desabone o meu irmão ou a mim mesmo, que não edificam, porque nós, como cristãos, temos que edificar através do nosso testemunho de vida, através do nosso agir, através do nosso falar. E hoje nós estamos falando justamente do nosso falar, da nossa língua, daquilo que nós professamos, que sejam palavras que edificam. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Tiago colocou bem aqui, nós podemos bendizer o Pai, o Senhor e Pai, e amaldiçoar os homens que foram feitos, ou que são feitos, à imagem e semelhança de Deus, conforme está em Gênesis capítulo 1, quando ele fez a criação, foram feitos, então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Trindade estava reunida quando decidiu criar o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não é a minha imagem, é a nossa. É a Trindade que estava na criação, não é? Tiago está mostrando a incoerência de se bendizer a Deus enquanto se amaldiçoa pessoas. É uma incoerência muito grande. Bendizer a Deus e amaldiçoar as pessoas. Ser uma pessoa na igreja e fora da igreja ser outra. Ser uma pessoa em casa e fora de casa ser outra. Ser uma pessoa no trabalho e fora do trabalho uma outra pessoa. É uma incoerência. Enquanto se amaldiçoa pessoas que são criadas à imagem de Deus. Para praticar isso, ou seja, bendizer a Deus e não amaldiçoar os homens, ou abençoar os homens, devemos ser conscientes das palavras que usamos e do impacto que elas podem ter nas pessoas ao nosso redor, porque vai gerar impacto. Então, se nós temos a opção de abençoar, amaldiçoar por quê? Se eu tenho a opção, porque eu sou abençoado e filho de Deus, e por ser filho de Deus sou abençoado, por que amaldiçoarei outra pessoa se eu posso abençoar? Não é? Então, e aquilo eu tenho que pensar no que eu vou falar para que as minhas palavras sejam bênçãos. Qual a consequência que aquilo vai gerar na vida daquela pessoa? Então, eu preciso verdadeiramente me policiar para que da minha boca saiam palavras que edificam. Que edificam. E bendiz a Deus, porque daquilo que edificam provém de Deus. Por isso que eu tenho que me policiar naquilo que eu falo. Devemos sempre
Devemos sempre buscar falar com amor, respeito e bondade, evitando palavras ofensivas e que amaldiçoam. Isso é natural. Falar com amor, tratar bem as pessoas, não é? E não o contrário. É aquilo que eu volto a repetir. Se eu posso abençoar, amaldiçoar. Por quê? Da mesma boca, e ele vai repetir aqui, da mesma boca procede bênção e maldição. Da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte de água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Muito bem. Tiago está destacando aqui a natureza contraditória da língua, que amaldiçoa ou que abençoa e, por conseguinte, amaldiçoa. É uma natureza contraditória. Então, ela tem o poder, se não for refreada, ela tem o poder de bendizer a Deus, conforme nós falamos, e amaldiçoar o nosso próximo. Da mesma boca sai louvor a Deus e maldição aos homens. Que coisa, né? Da mesma boca. É um mal incontido. Precisamos nos policiar sobre isso. Com a língua bendizemos e amaldiçoamos. Logo, a língua como contradição entre a fé e a vida. Se eu sou uma pessoa de fé, mesmo que não tenha aquela fé de Abraão, saia da tua casa e da tua parentela e vai por um caminho que ainda vou te mostrar. Não, toma a direita aqui, vai seguindo, enquanto entrar uma taburra na frente, você vira a direita, está chegando. Ele não falou isso. Sai da tua casa e da sua parentela e vai para o caminho que ainda vou te mostrar. Uma obediência, uma fé grande. Com a língua bendizemos e amaldiçoamos. Logo, a língua como contradição entre a fé e a vida. O autor, ao lançar a pergunta, podem brotar da mesma fonte água doce e água viva? Ele fez essa pergunta. Pode brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Ele mesmo responde, não pode. Ou é uma ou é outra. É aquilo que falei, se posso abençoar, por que amaldiçoar? Então, que as minhas palavras sejam palavras de bênção, palavras que edificam. Não podemos ser duas coisas ao mesmo tempo. É incoerente com aquilo que eu creio, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu professo, com aquilo pelo qual eu fui chamado, se torna incoerente, não é? Ou você é verdadeiro, ou você é falso. Sejamos, portanto, verdadeiros. Ou você ama, ou não ama, ou você pratica o bem, ou pratica o mal, ou você ajuda ou atrapalha. Em síntese, uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. E uma figueira não pode produzir azeitonas e nem uma videira figos. Amém, queridos? A língua tem poder para controlar, destruir, amaldiçoar ou abençoar. Portanto, a pergunta que cada um devemos fazer para nós mesmos nesta noite é: que tipo de água tem jorrado da nossa boca? Água doce ou água salgada, amarga? É um motivo, é um ponto de reflexão. Que tipo? Será que as minhas palavras estão abençoando ou estão destruindo? Porque a língua tem poder para destruir. O que sai da nossa boca é água doce para lavar as feridas do nosso próximo, ou água salgada que pode agravar a dor do nosso próximo? Porque se você colocar água ou sal numa ferida aberta, dói muito. Mas se colocar uma água natural,
A pessoa não vai sentir que você está lavando, você está ajudando, não é? Então a água doce é para ajudar. Essa água doce que sai da nossa boca é para abençoar o nosso próximo. Usemos nossas línguas não para destruir, mas para edificar. Edificar. Que sempre saia da nossa boca palavras que abençoam ou palavras abençoadoras, que revigora o cansado, restaura o perdido, edifique a vida de todos aqueles que nos cercam. Em especial a família, porque muitas vezes no contexto de lá, a gente acaba falando muitas coisas sem pensar, principalmente em casa. Então que nós possamos nos policiar para que da nossa boca saiam palavras que edificam. Agora só para um adendo, tudo que fizerem, sejam palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus. Graças a Deus. Tudo que fizerem, seja em palavras ou em ações, façam em nome do Senhor Jesus. Agora a pergunta que se faz é, você fofoca em nome de Jesus? É não? Calunia em nome de Jesus? Amaldiçoa em nome de Jesus? Que coisa, né? Não. Não é assim. Quando falamos em nome de Jesus, abençoamos e edificamos. Que assim seja na nossa vida. Quando falamos em nome de Jesus, que seja para abençoar, para edificar. Por isso que eu oro. Deus, não permite que da minha boca saiam palavras que não sejam para edificar a mim mesmo, que eu também preciso ser edificado a cada dia, mas também o meu próximo, o meu semelhante. Amém, amados? É isso.